Então, ontem, lá se foi Pepe Mujica, aos 89 anos, casado 50 anos com a Lúcia Topolansky, um casamento de muito afeto, muito amor, muito carinho, muita amizade, duas figuras históricas, né, para a esquerda latino-americana. Pepe Mujica morreu pouco depois do Papa Francisco. Papa Francisco com 88, ele com 89 anos. Ele morreu às vésperas de fazer 90 anos de idade. Ele faria 90 anos de idade daqui a um mês. Então, duas perdas muito sentidas para a América Latina. Está aí, inclusive, um encontro dos dois em 2015, Pepe Mujica e o Papa. Olha, quem quer conhecer a história de Mujica tem que assistir este filme aqui. Eu assisti 2 vezes, Uma Noite de 12 Anos. O filme relata a história da prisão dele e dos companheiros tupamaros. Tupamaros foram guerrilheiros no Uruguai que resistiram à ditadura militar, e sofreram com... A violência foi inominável. As ditaduras, tanto no Uruguai quanto na Argentina, duraram menos que no Brasil. No Brasil foi 21 anos, no Uruguai 12 e na Argentina 7. Mas elas foram concentradamente mais violentas nesse período menor de tempo, né? Então, foi muito, muito forte. Olha, ele passou 15 anos preso. O último período de prisão do Mujica, até o fim da ditadura, de 72 a 85. É um filme interessante porque ele mostra toda a crueldade, toda a violência da ditadura que se abateu contra aqueles que resistiram ao golpe dos militares uruguaios, mas também mostra personagens muito realisticamente, né? Não tem essa coisa de construir mitos. Vale muito a pena para conhecer a história de Mujica e conhecer a história do Uruguai. Mujica foi presidente do Uruguai à frente da Frente Ampla, né? Foi um presidente do Uruguai, e no período da Frente Ampla, que novamente está no poder do Uruguai, há muitas questões. Tem gente que diz que é um governo social-liberal, que é um governo muito aberto ao capital financeiro, né? Há críticas, mas, por outro lado, eu acho que, bom, opções difíceis, né? Pra vocês imaginarem, o Uruguai, a gente tem uma população menor do que a Zona Leste de São Paulo, tá? Menor do que a Zona Leste de São Paulo. Nosso camarada Maringoni, que vai estar aqui com a gente segunda que vem, professor de Relações Internacionais, ele fez um comentário muito, muito interessante. O Uruguai talvez seja o único país do mundo em que a esquerda não possa atacar a alta finança. O Uruguai é um centro de intermediação da especulação internacional. Tirem os bancos e o Uruguai ficará inviável. Nesse quadro, o Mujica foi um gigante. Os militares foram para os tribunais, o comércio de maconha foi estatizado, né, não tem propriamente uma liberação completa da maconha no Uruguai. Você é estrangeiro, você vai viajar lá para o Uruguai, não pode comprar maconha, não. E os direitos das mulheres tiveram um tremendo avanço. O Mujica tem problemas, uma série de problemas, né, inclusive, por exemplo, em relação contra as feministas, em relação aos militares, ele veio numa posição revisionista em relação à punição aos militares. Agora, 2 anos atrás, causou uma crise enorme na Frente Ampla. Tanto ele quanto a companheira dele defenderam que os tupamaros eram mesmo terroristas e que era uma guerra civil, então que todo mundo tinha que ser perdoado. Ela falou e ele apoiou que vários testemunhos de tupamaros contra os militares não teriam sido verdadeiros, teriam sido falsificações para obter a condenação. Causou uma crise enorme. Mujica, na fase final agora,
Eu tive recentemente no Uruguai e vi a opinião sobre ele divide a esquerda uruguaia, principalmente agora no final da vida, por conta desse tema da ditadura. Então é isso, como diz o Maringoni, Mujica tem problemas, mas o saldo é imensamente favorável. Ele faz uma sugestão: a noite de 12 anos deveria passar em todas as escolas da América Latina. Realmente, um país pequeno, 3 milhões de habitantes, pequenininho, e um país de classe média. Tem gente na rua? Tem, mas uma quantidade muito, muito menor. Você anda por Montevidéu e os bairros... Tem favela? Tem, mas é residual a quantidade de favelas que lá. Claro que tem bairros pobres. Tem bairros pobres. A pobreza, inclusive, aumentou nos últimos anos lá no Uruguai. Mas você olha para o Uruguai e olha para o Brasil e fala: meu, que inveja, né? Que inveja. Então, Mujica tem um papel e a frente ampla muito, muito relevante. O Júlio César Beraldo diz: é muito caro viver no Uruguai. De fato, é muito caro viver no Uruguai. Mas eles vivem bem melhor do que a gente, bem melhor do que se vive aqui no Brasil. Eu gostei muito dessa... O camarada Davi Decache fez um epitáfio para o Mujica que eu achei perfeito. Pepe Mujica se foi aos 89 anos. Guerrilheiro, presidente e lavrador. Viveu como falou, simples, digno, do lado de quem apanha na vida. Que siga inspirando quem não se vende. Muito forte. Achei um epitáfio definitivo para o grande Pepe Mujica. Lula, segundo ministros que estavam com Lula na China, Lula está voltando da China hoje. Lula quer ir ao velório do Mujica, então talvez ele vá, inclusive, direto de Beijing para Montevidéu para ir ao velório do Mujica. E ele falou ontem, a relação entre os dois é uma relação histórica, né? E ele falou ontem sobre o Mujica na coletiva. Primeiro, o dia começou muito ruim, muito triste, porque logo cedo eu fiquei sabendo, logo cedo aqui, noite no Brasil, eu fiquei sabendo da morte do companheiro Pepe Mujica. O Pepe Mujica, ele não foi apenas um militante de esquerda, ele não foi um senador, um deputado ou um presidente da República do Uruguai. O Pepe Mujica era um ser humano, sabe, muito importante para a democracia, para os setores progressistas da sociedade, para a esquerda, porque eu acho que se ele não tivesse nascido, precisaria nascer outra vez, para que a gente tivesse um exemplo de ser humano com muita dignidade, com muito respeito, com muita solidariedade e com muita coragem. Um homem... Tá aí, vocês viram aplaudido. As duas primeiras fileiras ali é ministro, deputado, essas coisas, mas atrás estavam jornalistas e ele foi aplaudido até pelos jornalistas. Essa fala, né? Um aplauso para o Mujica. O Luiz Mergulhão diz aqui: Mujica teve vida espartana, referência ética e moral, mas foi um crítico liberal das experiências anti-imperialistas, sobretudo aqui na América Latina. É importante. Então, sempre, né, falei da avaliação do Maringoni, li aqui o epitáfio do Decache, sempre importante ponderar para não endeusar. Né? Mujica, por exemplo, estava adversário, tanto da Venezuela quanto da experiência nicaragüense, né? Batendo muito forte nas duas
nos dois governos, né? Tanto o governo da Venezuela quanto o governo da Nicarágua. Então, de fato, teve uma tendência mais liberal, especialmente no final da vida, mas é isso, né? Não se vendeu. Era visível que ele falava, o que falava mesmo em relação à Venezuela e tal, era do coração dele, né? O Mujica falava com o coração, né? Com o coração, sem qualquer tipo de compromisso com os poderosos e a burguesia. Vamos ver Pepe Mujica falando sobre algo crucial. Está em castelhano. Aqui o Renato Mecânico dizendo aqui. Morei no Uruguai, no norte do Uruguai. Antes da Frente Ampla, era uma miséria horrível. Passei muita necessidade naquela época. Isso é verdade. Os governos da Frente Ampla transformaram o Uruguai num país de classe média. Tem ricos, tem milionários? Claro que tem, até porque o sistema financeiro lá é fortíssimo. Mas é isso aí. É isso aí. Na época, eles aqui, os uruguaios olhavam o Brasil e sentiam inveja. Agora é o contrário. Vamos ver aqui. Ele está falando em espanhol, está legendado em português. Se alguém que está assistindo, só ouvindo, não entender, fala, eu faço uma tradução aqui. Vamos lá. Solo trabajar. Hay que dejarle un buen capítulo para la locura que tenga cada uno. Ele fala, a vida não é só trabalhar, tem que deixar um bom espaço, um bom capítulo para as loucuras de cada um. Sos libre cuando gastas tiempo de tu vida en cosas que a ti te motivan. Você é livre quando gasta o tempo de sua vida com as coisas que te motivam, que te gustan. que você gosta. Que a uno puede ser jugar al fútbol, otro pescar, otro... Para um pode ser jogar futebol, para outro pescar, para outro investigar uma molécula, para outro a investigar arte. una molécula, otro el arte, qué sé yo. Somos distintos. Somos diferentes. Pero tener una causa, tener una pasión y eso lleva tiempo. Es una filosofía de la vida. La filosofía no está de moda porque no se cobra. E ele diz a filosofia, porque ele vai falar dessa filosofia de vida, né? E diz que a filosofia não está na moda porque não dá dinheiro. Não dá dinheiro. Pero hay demasiada infelicidad en el mundo. No solo pobreza, hay pobreza acá. Ele vai dizer, né? Tem muita infelicidade no mundo, não apenas pobreza. Pobreza na cabeça, né? No coração. Y en el alma. Para sentir las cosas hay que dedicarles tiempo también. Para sentir as coisas é preciso dedicar tempo a elas também, ele diz. E vai continuar dizendo. O problema é em que você gasta o tempo da sua vida. O problema é em que gastas o tempo de tu vida. Em que gastas o milagre de haber nascido. Em que gasta, né, onde você gasta o tempo do milagre de ter nascido. Si no te haces la pregunta, no te preocupes. Y el mercado se va a encargar. Mas se você não fez essa pergunta para si próprio, não se preocupe. O mercado vai fazer isso por você. E você vai passar a vida toda pagando as contas. Te vas a pasar toda a vida pagando cuentas y comprando cosas y pa, hasta que seas un viejo destruido. Até que você y seja tú no velho compras con destruído. plata. Compras con el tiempo de tu vida que gastaste para tener esa plata. Ele vai dizer, você não compra com dinheiro, você compra com o tempo da sua vida que você gastou para ter esse dinheiro. Pero el tiempo de la vida no se repone. O tempo vida da é uma vida não aventura. se repete. A vida é uma aventura. Tá aí, ele diz. Olha, é importante dizer o seguinte. Ele está falando de uma postura pessoal, mas há uma questão do capitalismo sobre esta postura diante da vida. Quem é que vai dedicar tempo à sua própria vida, à arte, a pescar em escala 6x1? Não existe isso. Então, é uma escolha pessoal, mas não apenas uma escolha pessoal. Importante registrar isso. É luta de classes. É luta política. É luta dos trabalhadores e trabalhadoras para ganharem tempo na vida.
Vida além do trabalho. É isso aí.